Sejam todos bem-vindos ao capítulo 36. Hoje nós vamos dar sequência ao nosso trabalho aqui de estudo, né? Que nós chamamos de leitura. Hoje nós chegamos no capítulo 36, que Emmanuel intitula como Heresias. Então, é um título muito curioso, porque esta palavra heresia, né, ela tem uma força muito grande, né, ao longo da história humana. E em várias vertentes aí, principalmente religiosa. Mas nós vamos seguir com este capítulo com a citação que Emmanuel faz da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19, que diz o seguinte: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Vejam, nós temos aqui uma carta de Paulo, onde ele faz com grande importância para o seu apostolado, o seu trabalho à época, porque é necessário que nós entendamos um contexto, né? Ou o contexto no qual ele endereça essa carta aos Coríntios. Por quê? Porque à época não existia ainda as igrejas. Então, como não existiam as igrejas, o que se dizia, né, a celebração da Santa Ceia ou a própria Eucaristia, ela era ministrada na casa de populares, né, na casa das pessoas. Então, partindo daí, nós podemos entender que na sociedade da época, os que recebiam, né, as pessoas que iam ter ali a sua celebração, a Eucaristia, né, que ainda não havia as igrejas, eram pessoas mais abastadas, porque tinham um espaço maior para receber, em média, a época, o que conta era de 50, 60 pessoas todos os finais de tarde. Então, veja, o que ocorria, ou estava acontecendo, né, era um hábito muito comum, é que as pessoas se reuniam, né, os que tinham mais posses, né, mais possibilidades, com fartura de alimentos. Então, levavam uma fartura grande de alimentos, bebidas, comiam e bebiam, né, em abundância. E isso geralmente no final das tardes. Ocorre que, quando ia passar, avançar das horas, as pessoas, né, os trabalhadores, até mesmo os escravos, que tinham uma jornada de trabalho mais longa, chegavam para essa celebração, né, e ali já haviam comido e bebido tudo. Quando sobrava era restos, se sobrava. E as pessoas já até embriagadas, né, muitas vezes embriagadas. Então vejam a problemática de Paulo, né? Ele endereçou essa carta até como uma advertência, né? E onde a ideia era: vocês compartilham da Eucaristia, celebram, oram, né? Porém não estão a se preocupar com o seu irmão que chega mais tarde, né? Então comem e bebem de tudo, não sobrando nada. Então ele diz que é um contrassenso, né? A ideia é que seria um contrassenso estarem ali celebrando, né, esta Eucaristia, né, uma comunhão, mas que não estariam a olhar para o seu irmão, para a problemática do seu irmão, que chegava muitas vezes faminto, né, da lida, e que, quando chegava, parecia um banquete de uma festa, né? Claro, uma festa no sentido de religioso, porém, isto estava saindo, assim, digamos, da programação, do objetivo, que é simplesmente a comunhão e a Eucaristia entre eles. Então, se nós formos aqui às Escrituras diretamente, né, nós temos, então, esta fala de Paulo, né, até que importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. E aí, nós observamos o seguinte, se nós pegarmos aqui capítulo 11, versículo 19, mas se nós observarmos aqui, nós temos aqui a partir do versículo 17, né, as palavras no seguinte sentido: fazendo-vos essas advertências de vossas assembleias, né,
que causam mais prejuízo que proveito. Veja, que causam mais prejuízo que proveito. Então, a coisa já estava de tal modo que era uma reunião muitas vezes inócua no que diz respeito ao objetivo de comunhão da Eucaristia em si, né? Em primeiro lugar, ouço dizer que quando se reúne a vossa assembleia, há desarmonias entre vós. E em parte eu acredito. Paulo dizendo: é necessário que entre vós haja partidos. E aí nessa tradução que eu estou, esta palavra partidos, ela é substituída da palavra heresias. Então é preciso, importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem. Nesta tradução que eu tenho, uma outra tradução, ele diz: é necessário que entre vós haja partidos, mas partidos no sentido de apartados, né? De uma coisa que é uma, que ela é uma coisa homogênea, e quando você parte, então ele quer dizer que há uma divisão ali, né? Então é necessário que haja isso para que possam manifestar-se os que realmente são virtuosos, tá certo? Então este é o contexto, né? E quando nós vamos à palavra heresia, é importante que nós aqui a intenção nunca é esgotar o sentido da palavra, seria que até impossível, até pelo tempo que nós temos, mas nós vamos ver essa divisão, né, nesta palavra heresia. O que quer dizer, na verdade, né? De onde veio esta palavra, como ela foi utilizada também pelas religiões, né, ao longo do tempo, e como ela é hoje vulgarmente até utilizada e conhecida também, né? Então nós sabemos que a palavra em si, heresia, quando nós falamos hoje, nossa, cometeu uma heresia, né? A gente sabe que isso é muito utilizado, né? Até mesmo hoje, para no que se refere a alguma ideologia, né? Algum sistema filosófico já constituído, né? Algum paradigma científico, enfim, nossa, cometeu uma heresia, ou seja, destoou, né? Destoou do senso comum daquele grupo. Então, para que nós possamos entender melhor, né, esta palavra, né, e depois o que Emmanuel quer nos trazer, e próprio Paulo, né, em algumas traduções, né, esta palavra heresia ela foi muito utilizada. Então é muito importante que nós tenhamos a ideia, né, de que a palavra heresia ela se faz muito comumente, né, conjuntamente às ideias do que seja uma ortodoxia, ou seja, algo ortodoxo. Então, para a gente poder entender realmente em que sentido tentou se dar a esta palavra heresia, né, por Paulo, depois nós vamos ver melhor isso, né, que também foram utilizados em outros contextos, né, de maneiras muito próprias, né, em determinadas épocas históricas, tanto nas religiões como em outras vertentes. Nós sabemos que a palavra ortodoxo, ela tem uma origem grega que quer dizer ortos, reto, doxa, fé. Então seria um caminho reto para a fé, ou seja, que não tem curvas, que não tem desvios, que não tem cisâneas, né? Então só existe aquele caminho, é um caminho único. Ou seja, ortodoxia ou algo ortodoxo refere-se a um conjunto, né, de ideias, né, pré-determinados por uma religião, por um grupo religioso ou por alguma reunião, né, alguma reunião de pessoas que estabelece algumas métricas e dentro daquelas métricas, né, a ortodoxia seria o único caminho viável para a prática, para a realização ou para ser membro daquela organização. Então veja, hoje também a própria Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, certo? Então isso quer dizer que quando nós falamos de heresia,
que também na origem grega ela quer dizer escolha, opção, ela quer dizer, seria uma escolha ou opção fora daquele caminho reto, ou seja, é uma outra opção, não é que só tem aquele caminho, mas uma heresia seria tudo que destoa, né? Ou algo absurdo para aquilo. Então fala, nossa, é uma heresia isso, porque não está dentro das normas que nós próprios estabelecemos, daquele grupo, né? Isso acontece e aconteceu muito nas religiões, né? Aqui sem fazer juízos de valor, mas estabelecimentos religiosos, né, institucionalizados que ortodoxos eles têm como sendo heresia um pensamento diferente, uma prática que divirja da crença daquele grupo, tá certo? Então, heresia, né, nada mais é do que algo que destoa, né, que diverge daquele caminho mais reto pré-determinado por aquele grupo, tá certo? E daí também decorre a palavra herege, porque é aquele que, numa palavra substantiva, ele é considerado um herege. Por quê? Porque dentro daquele sistema, tá certo? Ele não percorre o caminho reto. Mas é bom lembrar que quando alguém é considerado herege, ou pelo menos pelo pensamento, né, religioso, ele só pode ser designado herege, não por ele mesmo, mas por alguém que, investido de um poder, no caso que nós estamos falando de religião eclesiástica, né, e institucional, né, classificou a sua prática, a sua conduta, suas ideias, né, como distoantes, como contrárias, tá certo? Daquela ortodoxia oficial, que foi, obviamente, autopostulada por aquela organização. Então vejam que isso, né, é algo que aqui nós não estamos falando do certo e do errado em si. Eu estou dando um contexto para vocês, no qual, por exemplo, foi utilizado a palavra herege, heresia, né, ortodoxia. E estou dando esse exemplo religioso porque nós estamos aqui a falar de Paulo, a falar de religião, embora é importante que se diga, e eu faço questão de ressaltar isto, que o nosso trabalho aqui, ele não consiste em um apelo proselitista. Aqui nós não estamos falando de religião A, B ou C, né? Aqui nós não estamos propagando nada como certo ou como errado, pelo contrário. O título da obra que nós estamos estudando chama Caminho, Verdade e Vida. Nós estudamos aqui, né, as passagens que dizem respeito à boa nova que Jesus veio trazer. É óbvio que esta é uma obra mediúnica, então se trata dentro da literatura espírita, porém, todos de qualquer religião, ou até mesmo sem religião alguma, podem aproveitar este conteúdo, porque é um conteúdo eminentemente educativo. Esta é a intenção desse trabalho. Então, aqui não é um proselitismo religioso de instituição, igreja, religião A, B ou C. Então, nós vamos ver isto nesse sentido, porque aqui é um conteúdo informativo também, né? É um conteúdo informativo. No sentido que, quando nós voltamos, né, a nossa ideia, né, de heresia que nós estamos aqui discorrendo, né, ortodoxia, para que nós tenhamos também claro como se dá isso, né, nós podemos exemplificar aqui a Igreja Apostólica Ortodoxa, né, por exemplo, quando houve, né, uma cisma, uma divergência, né, da própria religião católica apostólica romana, né? Então, nós temos hoje, sim, a Igreja Católica Apostólica Romana, sediada em Roma, né? E a Igreja Apostólica Ortodoxa, tá certo? Que ela tem a sua sede em Constantinopla, né? Hoje, a atual Istambul. Ou seja, houve uma divergência aí, né? Dessa parte. Esta igreja se denominou como Igreja Ortodoxa, pela cisma de 1054, tá? E ela foi difundida, essa outra igreja, com essa denominação Igreja Apostólica Ortodoxa, lá pelas voltas do Império Bizantino, né? E isso se difundiu, essa igreja se difundiu,
pela Europa Oriental e Rússia, tá certo? Então, isso é para dizer o quê? É para exemplificar, para que nós entendamos, né, que às vezes, né, são apenas nomes. E qual a diferença da Igreja Apostólica Romana, né, do catolicismo, né, que também é cristã, para esta outra igreja? Pessoal, é tudo questão de fé, de dogmas, né, de divergências. O ser humano, muitas vezes, ele arruma pretextos, né, querelas para poder divergir do outro, né? Então, vejam, isso não tem nada a ver com o que nós estamos estudando aqui, com esta obra, Caminho, Verdade e Vida, mas tem sim muito a ver num contexto histórico, né? Até mesmo no que diz respeito, né, a as religiões, como as religiões, elas muitas vezes têm mais a divergir do que convergir, pelos costumes dos próprios homens, que têm essa tendência a divergirem ainda, né? Ainda. Então vejam, qual a diferença? São diferenças pontuais, curiosidade aqui, né? Para que nós possamos apenas matar um pouco da nossa curiosidade. Por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela crê que a salvação, né, ela é através da fé e das obras, né? Da Igreja Ortodoxa, ela diz que é só pela fé, né? A Igreja Ortodoxa não crê, né, na ideia do purgatório, por exemplo, como a Igreja Apostólica Romana, tá certo? Diferenças em hierarquia, por exemplo, a Igreja Romana, né, ela tem ali o Papa como pontífice, né, como infalível em assuntos da doutrina e da moral, né? Já a doutrina, a hierarquia da Igreja Ortodoxa, né, cada bispo tem a sua autonomia sobre a sua igreja, tá? Não tem um líder em si, né, aquele que vai ditar a regra de toda aquela comunidade, né, mas a decisão, ela é tomada de forma colegiada. Então vejam, e diferenças assim que na verdade deveriam unir, eu penso, é um pensamento pessoal, mas que separam, né, mais do que unem. Então as denominações, né, separando, né, aí a fé, as pessoas, né, em última instância. Então, por exemplo, como imagens, né, a Igreja Romana, ela cultua, né, imagens, estátuas, quadros, né, já a ortodoxa, ela somente veneração aos ícones, né, principais ali, né, e outras coisas, né, como sacerdócio, né. A Igreja Romana só admite, né, homens celibatários, já na ortodoxa, celibatários ou homens casados. Então vejam que isso é só para a gente ter uma ideia, né, de que esta palavra herege, né, o conceito de heresia, né, e aí nem precisamos adentrar, né, na época da Inquisição, da Santa Inquisição, eram tidos como hereges, né, quem eram esses hereges, as heresias? Então vejam, muito cuidado nós precisamos ter quando nós falamos sobre heresias, né, sobre hereges, porque é o próprio homem que vai denominando as coisas, vai se separando, né? Então é um fenômeno interessantíssimo, né? Algo que seria para unir. Então nós temos aí esta questão. Mas Paulo falava isso geralmente porque nessa divisão ele falava, então é bom que haja para que nós possamos aí separar as pessoas, né? O joio do trigo, talvez, né? Então, heresia nesse sentido de separatividade. Então, quando nós pegamos o próprio conceito, né, de heresia, nós observamos não só um grande peso desta palavra ao longo da história, principalmente religiosa, né, e até mesmo católica, mas nós observamos como nós podemos usar uma palavra que simplesmente tem a ver com separatividade, cisânia, né, um olhar ali divergente, né, do senso comum de um grupo, né, e como nós podemos pegar essas palavras e utilizá-las até mesmo como se fora algo que eu esteja beneficiando um grupo. Ou seja, eram tidos como hereges ou como heresia, coisas antigamente que eram absurdamente taxadas como hereges. Por quê? Porque a própria religião ela foi se moldando, né? Vejam, muitas vezes, mesmo lentamente, nós pegamos até o Papa da Igreja Católica mudando alguns conceitos muito lentamente, óbvio, mas mudando alguns conceitos ao longo do tempo. Então não é algo imutável, porém, né,
é algo que nós vemos que, de repente, as palavras são usadas para beneficiar um grupo, né, de pessoas que pensam daquela forma. E quem não pensa daquela forma é taxado de alguma coisa, né, como se aquele grupo tivesse a verdade absoluta. Então, vejam, são palavras que, ao longo do tempo, têm esta carga muito pesada por terem sido utilizadas para fins que não necessariamente foram fins que o próprio Cristo, o próprio Jesus veio nos trazer, né? Agora, nós não podemos também ir para o outro lado de uma condescendência total. O que eu quero dizer com isso? Vejamos. Quando nós usamos as palavras tanto para um lado radical, né, ou para um lado permissivo demais, né, para um lado que eu tenha uma condescendência tal de que nada mais tem valor, né? Por exemplo, quando nós falamos sobre o próprio cristianismo, né, muitas vezes se fala, né, não, mas nós não podemos condenar nenhuma prática porque as pessoas ou os cristãos devem seguir os ensinamentos de Cristo e Cristo veio pregar o amor, e o amor entre todos e tudo e todos. Vejam, então nós temos um uso da palavra para beneficiar um grupo, de um lado, de uma coisa radical, né, de uma coisa que tolhe, que até mesmo impugna aquelas pessoas, né, algo que outrora foi levado até um purgatório ali, no sentido de que eram julgados e condenados até mesmo à morte por algumas heresias, né, nós sabemos isso, a história nos mostra, e nós temos hoje pessoas que nem são ditas cristãs, né, usando do nome de Cristo, o cristianismo, para dizer, olha, tudo deve ser aceito e tudo deve ser tolerado, porque Jesus mandou, pediu para amar tudo e todos. Veja, a gente precisa ter uma parcimônia aí, né, para a gente não ser muito condescendente com tudo. Por quê? As pessoas colocam em um balaio que eles querem colocar naquele pacote, muitas vezes, palavras para utilizar para que sejam beneficiados as suas práticas ou algo que querem. Então, isto também chamaríamos de até sofismo, né? Ou ao tempo de Jesus, hipócritas. Ou seja, Jesus ele nunca disse que era para amar tudo e todos. Jesus disse sim, para amarmos todos, né? E amarmos todos como a nós mesmos. E até os nossos inimigos. Mas vejam, nós nem conseguimos muitas vezes nos amar para amar o próximo. Quanto menos, muitas vezes, os nossos inimigos. Então, o que ocorre é que, quando nós falamos que tem que tudo ser aceito, né, muito se fala, se você é cristão, então você não é cristão, porque você não aceita tudo, não ama todos. A gente precisa ir devagar com essas ideias, porque é o seguinte, Jesus sempre pediu para amarmos todos, inclusive os nossos inimigos, o ser humano, e não o erro, ou seja, ele sempre disse para nós amarmos as pessoas, e não o erro, ou seja, o pecador, e não o pecado. Eu sempre costumo trocar aqui por erro. Então, ele sempre amava a todos, tanto é que ele dizia, vá e não peques mais. Então, ele não amava todas as práticas, tudo. Ele fazia muitas ressalvas, e nós vamos ver também. Jesus se irou, as 2 vezes que nós temos relatos de Jesus se irar, era na porta do templo, onde fazia um comércio, ele dizia, a casa de meu pai não é local disso, e a outra contra os hipócritas. Nós vamos ler aqui, nós vamos ver as palavras que Jesus usou, que estão nas Escrituras. Então, nós não podemos incorrer, né, e sermos também condescendentes, né, porque senão é a partir daquelas ideias pequenas que nós vamos sendo condescendentes que nós causamos uma lassidão moral em nós mesmos, na sociedade. Então, quando nós vamos afrouxando as nossas ideias morais, né? Então, ou seja, olha, existe o erro. Eu não vou aceitar tudo, eu não posso aceitar tudo como normal, como natural,
porque senão eu começo a me corromper. Mas eu vou amar todos, e não tudo. Amar a pessoa, o errante, e não o erro. Tá certo? Então, ide, não peques mais, não erres mais. Então, nós não podemos cair nessa permissividade em pensar, tá certo? Que, mas você é cristão, é muito fácil cair nessa ideia rasa de muitas pessoas que querem, muitas vezes, né, falar algo que elas mesmas estão fazendo, né? Então, ou seja, você que é cristão, você tem que aceitar tudo, aceitar todos. Sim, aceitar todos, cada um tem a sua forma de viver, e devemos, sim, amarmos o próximo como nós mesmos, como nosso irmão, e como Cristo nos amou. É difícil? Para nós é muito difícil isso. Mas jamais Jesus disse para aceitar todas as práticas, ou que tudo era lícito. Paulo já falava, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Então não caiamos neste erro de que se você é cristão, como Deus é amor, Jesus pediu para amar a todos, então tem que aceitar tudo. Isso é uma permissividade, uma deturpação das palavras de quem não conhece as palavras de Cristo, pelo menos que nós temos aqui no nosso evangelho, né? E que quer que aceitemos, né? Tudo onde a sociedade vai criando, né, uma lassidão moral, uma lassidão onde perdem-se identidades, perdem-se valores, né? Então isso é muito pernicioso, nós precisamos atentar para isso, né? Para essa retidão moral também. Então, é por isso que eu digo que as palavras, elas muitas vezes são retorcidas para que beneficiem um grupo. E isso, muitas vezes é utilizado simplesmente só em prol daquele grupo. Então, em que medida isso está beneficiando a todos mesmo, ou é só uma tentativa de alargamento moral, né, de alargamento, né, dos valores, né? Então, é isso que nós devemos refletir quando nós vamos a essas palavras e termos bem a consciência de como elas podem ser utilizadas, né? E como muitas vezes elas são utilizadas. Tá certo? Então, quando nós trazemos aqui, novamente, para o texto de Emmanuel, ele se utiliza deste título Heresias, como nós já aqui brevemente explanamos, né, para dizer o seguinte: recebamos os hereges. A gente já tem uma noção, então, recebamos os hereges, ou seja, aqueles que divergem. E aí é muito importante, né? O que Paulo diz aqui já não é a heresia ali da igreja depois constituída, a igreja de Constantino, que veio, teve as reformas, os concílios, não. Nós estamos falando de Paulo ali na igreja primitiva ainda, onde nem existia igreja física, né? Os encontros eram feitos nas casas, né, das pessoas. Então, aqui nós já temos um sentido de hereges, né, que Emmanuel nos traz, no sentido de que aqueles que já divergiam da palavra de Cristo e de Paulo. Então, é muito importante que nós atentemos para isso. Então, aqueles que chegavam, comiam, bebiam, não esperavam o seu irmão para a reunião, chegavam famintos e já não havia nada. É esse herege agora que nós estamos falando. Nós já temos o conceito, agora nós vamos aplicar aqui. Então, recebamos os hereges com simpatia. Então, todos eram recebidos, né? Falem livremente. Os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam. Vejam. Que os descrentes possuam tribunais e vozes. Olha só que interessante, né? O que Paulo está dizendo aqui? Né? Na verdade, Emmanuel, né? Que ninguém se insurja contra os que duvidam. Que os descrentes possuam tribunais e vozes. Está falando da liberdade de expressão. Né? Ele está falando que todos têm que ter vozes, né? E não se devem tolir essas vozes. Vejam, Emmanuel falando isso para nós hoje. Isso é justo. Então ele está falando de justiça. A justiça é que todos possam se manifestar. Se você tem religião, se você não tem, se você crê em A, B ou C, se você não tem crença nenhuma. Então isso é o mais puro do ensinamento do cristianismo. Isso sim, que todos tenham vozes, né? Mas muitas vezes, hoje, às vezes as pessoas se utilizam de certos termos e de certas ideias, né? Para que o outro não possa falar. Então, por exemplo, você tem algo, né, a dizer, que não é direcionado a ninguém, né, de uma crença, possivelmente, né, e muitas vezes a pessoa se levanta e fala, olha,
mas essa palavra que você falou me ofendeu. Hoje é tudo assim, né? Esta palavrinha que você falou me ofendeu. Nós vamos ver aqui mais adiante, né, a problemática disso. Hoje nós vivemos um tempo em que a todo momento alguém se ofende com algo, né? Então, não, mas você falou isso e você me ofendeu. Veja, o que isso mostra, né? Que as pessoas não querem mais deixar os outros se expressarem. Elas estão à flor da pele, se ofendem por tudo, né? Então, isso demonstra uma infantilidade, uma falta de autoconhecimento, na realidade, porque você não vai se ofender por qualquer coisa se você sabe quem você é realmente, tá certo? Se ofender de uma maneira muito grave, será que você está se ofendendo ou você está querendo ser olhado, ser visto? Né? Então, todas essas questões, né? Muitas vezes é como aquela criança, né, que é mal criada, não, eu choro, esperneio, estou aqui, me vejam. Então, vejam, isto, na maioria das vezes, quando alguém se ofende muito por algo, primeiro, não se conhece realmente, porque quem se conhece dificilmente se ofende com algo, sabe quem é. E outra coisa, é muito utilizado isso hoje para que ninguém possa falar nada, porque sempre alguém vai se ofender por algo. Então, vejam, nós vamos ver aqui depois, este é o verdadeiro sentido. E muitas dessas pessoas, pelo um sentimento, né, de vítima, elas muitas vezes também querem imputar às pessoas coisas, né? Porque elas mesmas... E essa é a verdadeira hipocrisia, né? Então ninguém pode falar nada, eu quero calar o outro porque o outro falou algo que possa me ofender. Claro que existem ofensas reais, mas hoje isto virou uma coisa tão banal ao ponto de que ninguém mais vai poder comentar nada e falar nada. Então, essa é a verdadeira hipocrisia. E é justamente sobre os hipócritas que Jesus se insurge, né? Em duas vezes que eu me lembro, que uma vez é no templo, na porta do templo, e a outra vez é realmente sobre os escribas e fariseus, que ele se ira e usa palavras pesadas, como raça de víboras, que eles imputam a outrem, ou uma casca, né? Uma aparência, muitas vezes, de uma retidão, né, das leis e tudo mais, e que o que eles fazem realmente, os seus atos, são atos que não condizem, né, com a verdadeira retidão dos valores das virtudes. Então Jesus se insurgiu fortemente contra esses que ele chamou veementemente de hipócritas e raças de víboras. Então, nós precisamos ter isto bem balizado, né? E Emmanuel segue. Paulo de Tarso escreveu este versículo, né, este versículo 19 do capítulo 11 da 1 Coríntios. Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino com a necessária compreensão. Né? Que dizer-se do pai que amaldiçoou o filho por haver regressado a casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Vejam, esta é uma frase de Emmanuel muito contundente. Ele diz que quem não consegue crer em Deus está doente. Ele tem isso como uma doença. Né? Então, assim, é uma palavra muito forte? É uma palavra muito forte. Porém, se nós observarmos, né, as palavras dele, ele segue no seguinte sentido. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera. Por partir de almas vazias, em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo, ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam em benefício para todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos para a obra iniciada. Ou seja, muitas aquela pessoa que te critica, né, em algo, né, te incomodou de algo, né, se incomodou com algo e te critica, né? Ela, na verdade, está falando com pessoas doentes, a partir de almas vazias, em gritos, é um grito de socorro. Diz a pessoa, cada um que tem a boca e fale o que quer, né? Não. É um grito de socorro, a partir de almas vazias, né? Que nem se conhecem, na verdade, né? Brilhantes conceitos filosóficos, científicos do mundo, então... podem falar lindamente, mas por dentro se mostram como doentes pelas palavras de Emmanuel, né? Porque eles atacam, né? Atacam, e os seus esforços são inúteis, né? Mas que se separa, assim. É como Jesus falava. Então, manter distância, né, dos hipócritas. Por quê? São pessoas que a gente tem que manter distante. Se a gente observa isso. Por quê? Porque ele diz que a seleção de valores legítimos na obra iniciada. E ele diz que a própria
a própria natureza, né, das leis universais cuidam disso. Né? Então, ele diz o seguinte: quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los. Veja, esqueçam, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes, ou seja, existe uma obra, né? Existem as leis naturais que regulam tudo isso, né? Ou seja, para deixar com Deus isso, para que nós não nos fatiguemos em necessidade de ministrar a fé aos negadores, porque eles também têm direito de negar. Então segue dizendo: recebamos como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Vejam, isso é muito interessante. Então, para que nós tenhamos todos como irmãos, e a cada um será dado conforme a sua obra, né? Se a pessoa já está ali, né, já se ofendeu, já está ali, já está sofrendo, e tudo, você vai, deixa, né? Porque você já percebeu ali que aquela pessoa ainda precisa caminhar bastante, precisa se autoconhecer muito. Embora às vezes professe grande sabedoria, mas é só um sino que tinha, né? Não só tem bravata. Na verdade, no seu âmago ainda não consolidou isso. Se assim fosse, não se comoveria, não se moveria tanto com os apelos exteriores ou de quem quer que seja falando. Então, vejam, essas pessoas, na verdade, como diz a palavra, são doentes. E pessoas ainda vazias, né? Porque há um ditado muito antigo que carroça vazia faz mais barulho, né? Então, vejam, tudo isso, né, é dito porque hoje foi um capítulo bem incisivo, né? Então nós precisamos tocar, Emmanuel nos permite tocarmos nesses assuntos, né? Para dizer que nesta parte no que tange a heresia, né, que Emmanuel nos traz, que nem sempre, né, as palavras, nós vimos ao longo da história como foi usada essa palavra herege, heresia, né, para condenar o outro que pensa diferente, tá certo? E como Paulo mesmo usou, né, no sentido de que divergente dos ensinamentos de Cristo, dos verdadeiros ensinamentos de Cristo, e não de quem tenta deturpar o cristianismo para usar contra os próprios, às vezes, cristãos. Então, isto ocorre demais, né? Então, que nós tenhamos esta visão mais alargada, que nós possamos estar acima destes conceitos, né? Em que tentam colocar pessoas que não conhecem. Às vezes, pegam uma palavra e tentam usar aquilo, manipular aquilo, né? Então, nós vamos ver por que Jesus se irou tanto, né? Quando nós vamos aqui à acusação contra os escribas e os fariseus, aí em Mateus, capítulo 23, né? Muito se fala, mas Cristo amou a todos, mas Cristo tem que amar a tudo e a todos. Vamos devagar com essa ideia, né? Porque aí a gente começa a ser complacente com tantas coisas erradas que a gente sai do contexto, né? Porque vamos às palavras de Jesus, ele diz o seguinte: dirigindo-se, então, Jesus à multidão e aos seus discípulos disse: os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. O que ele estava falando? Eles se arrogam achando que são a lei. Então, eles acham que que dizem em outras passagens, escribas com vestes longas, né? Que eles se diferenciam dos outros socialmente. Então, eles se arrogam no sentido de quererem ser Moisés, né? Com ali os mandamentos mosaicos, mas eles não agem desta forma. Então, vejam, observai e fazei tudo o que eles dizem, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com o dedo. Ou seja, eram pessoas que faziam as pessoas darem donativos, né, oferendas de muito valor, né? Então o povo sofria com eles, porque eles se achavam os donos da lei na época, então eles impunham sofrimento, na verdade, à população, né, crente na época. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens, por isso trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Gostam dos primeiros lugares, os banquetes, as primeiras cadeiras, as sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças públicas e por aí vai, né? Mas vós não vos façais chamar Rabi. Vós não vos façais chamar Rabi,
porque só é o vosso preceptor, e vós sois todos irmãos. E a ninguém chameis de pai sobre a terra, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes a um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. Tudo isso palavras de Jesus, vejam. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Então ele está chamando de hipócritas, é quem professa algo, mas não faz. Ou seja, o que eu acho que é o certo, então as leis que eles acham, que eles se arrogavam que era certo, então já saíam das escrituras e eles eram a própria lei. Então, nesse sentido, eles são hipócritas, nas palavras de Jesus, os verdadeiros. E eles eram muito de apontar o dedo, né? Você falou isso, você fez aquilo, está errado, né? Quem são eles? Como irmãos, Jesus fala, são como irmãos também, né? Vós fechais aos homens o reino dos céus, vós mesmos não entrai nem deixais que entrem os que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ele repete várias vezes isso, né? Dá para ver que é uma narrativa bem incisiva aqui, Jesus, né? Devorais as casas da viúvas, fingindo fazer longas orações, ou seja, altos impostos, né? Então, eles prejudicavam as pessoas, né? E sereis castigado com maior rigor. Aí ele segue. Ai de vós, né? E ele segue falando, guias de cegos, né? Guias de cegos, né? Qual é maior, o ouro ou o templo que não santifica o ouro? E dizeis ainda, se alguém jura pelo altar, não é nada, mas se jura pela oferta que está sobre ele, é obrigado. Cegos, qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Aquele que jura pelo altar, jura ao mesmo tempo por todo o que está sobre ele. Aquele que jura pelo templo, jura ao mesmo tempo por aquele que nele habita. E aquele que jura pelo céu, jura ao mesmo tempo pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ele continua, né? Ai de vós, hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. O que ele quer dizer com isso, né? De acordo com as oferendas, né, nós sabíamos quem estava ofertando, se era uma pessoa de mais posses, né, ou menos posses. Então, no caso, o dízimo hortelã, endro, cominho, eram oferendas, né, ditas na época de luxo, né? Então ele diz, vocês fazem grandes ofertas, oferendas, né? Porém, vocês não dão conta, né, não se importam com as coisas mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade, ou seja, coisas intangíveis, vocês não praticam aquilo, mas vocês querem ofertas, oferendas muito altas. Então, isso não quer dizer o tipo da oferenda ou da oferta que vocês dão. Tem a ver com o coração de vocês, com coisas intangíveis, com os valores, né? E aí ele segue. Hipócritas, ele vem falando de novo, né? Olha que interessante esta figura de linguagem. Ele diz, eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Guias cegos, porque eles eram ditos como os detentores, né, das leis, das virtudes, né, dos balizamentos ali das leis de Moisés. Filtrais um mosquito e engolis um camelo. As palavras de Jesus, é muito interessante isso, né? Filtrais um mosquito, vocês não deixam passar nenhum mosquito, né? Mas vocês engolem um camelo. O que ele está dizendo? Para o outro, né? Vocês, uma palavra que o outro fala, não pode falar isso. Não, você está errado aqui. É muito atento, né? Filtram um mosquito, mas vós mesmos, né, engolem um camelo, ou seja, vocês deixam passar, né, dentro de vocês as coisas mais atrozes, né? E só que vocês têm 2 pesos e 2 medidas. Então, ai de vós, escribas e fariseus, ele siga, né? Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo, ou seja, de dentro para fora. Não adianta por fora falar, se arrogar, e se vocês não têm, se a gente não tem dentro da gente essas virtudes, esses valores e essa conduta, né? Então, ele diz que sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de cadáveres e de toda espécie de podridão. Tá certo? Então, ele vem aqui, né, versando sobre testemunhais
assim contra vós mesmos, que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. Acabai, pois, de encher medida de vossos pais, serpentes. Aí ele fala, raças de víboras. Então, Jesus aqui, ele não está sendo condescendente a tudo, né? Ele não está aqui sendo indulgente, né? Com tudo e com todos. Pelo contrário, né? Ele está aqui, na verdade, indo de encontro com essas falácias, né? E aí ele termina, né? Ele vem falando, eu os perseguireis de cidade em cidade e tal, né? Derramar os sangues de inocentes, né? Como Abel e até o sangue de Zacarias. Em verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre esta raça de víboras, que ele quer dizer, então, no sentido de que ele reprova, né, isso. Então, essa ideia de que Cristo sempre foi condescendente com tudo e com todos, né? Ele sim amou sempre a todos, todos que ele nos manda amar até os nossos inimigos, sim. Todos os seres humanos. Por quê? Porque alguém que erra, né? Peca na palavra, mas alguém que está errante hoje, né? Ela é uma pessoa, ela é um ser humano em construção. Dali a pouco, ela não vai errar mais naquele ponto, né? Ou pode errar em outro ponto. Então, Jesus já enxerga-nos, né, ali, mais adiante. Então, ele fala para não julgar, né? E na medida que medires, serei medido. Na medida que julgares, serei julgado. Vejam. Então, tudo isso nos denota que Jesus, ele tinha, assim, uma sabedoria transcendental para nós, no sentido de que nós não conseguimos abarcar, em que ele nos dava esta outorga, nos dava este poder, né, que Deus mesmo nos legou, que é de ir acertando ao longo do caminho, de corrigir a nossa rota, né, e que todos nós temos. Então, quando ele fala, ide, não peques mais, ele fala, eu te amo, né, você dali a pouco não vai mais pecar, cair neste erro, neste trecho do caminho, né, mas eu te amo. Então, assim, mas isso não quer dizer que devamos aceitar tudo e todas as práticas, porque isso começa a nos dar aí, né, um sentimento aí de lassidão moral, e é a partir daí que nós vamos perdendo, né, a fortaleza dos nossos valores, né, e é desse jeito que a gente vai deixando, né, amolecer, né, os nossos valores, né, mais íntimos. É a partir de uma certa, não, tudo bem isso, tudo bem aquilo, não. Porque a palavra mesmo diz, o que muitos também não compreendem, que seus olhos te escandalizam, arranque seus olhos, né? E se a sua mão também faz algo que não deva fazer, é melhor arrancar a mão. O que ele quer dizer? Não é para arrancar um órgão do corpo, né? É para que nós tenhamos a consciência que nós devamos olhar para a raiz daquilo que nós estamos fazendo, né? E extirparmos essas raízes, sim. Tá certo? E todos nós podemos fazer isso, né? Então vejam que quando nós pensamos, né, e refletimos, né, hoje foi um capítulo que foi bastante incisivo, né? Por quê? Porque nos traz também esta passagem, né, que eu trouxe para vocês, né, sobre as acusações contra os escribas. Então é Jesus acusando, sim, mas de acordo com a lei do Pai, né, com a lei de Deus, né, e não pessoas se utilizando de palavras, né, ou de adornos, né, ou de alegorias externas para distorcer a palavra para o seu benefício próprio ou de um grupo, né? Que era isso, era uma elite que distorcia, sim, os valores e a própria palavra, que as pessoas eram crentes nas leis de Moisés, ao seu bel prazer. São pessoas que viviam nababescamente e transformando, né, as palavras, ou utilizando-se das palavras, por isso os escribas, né, e os fariseus, que sabiam utilizar da palavra para que os beneficiarem. Então é isso que Jesus se ira, né? É contra isso que Jesus se ira.
né, contra esses chamados hipócritas, né? Então, que nós possamos atentar muito para isso, né? Como Emmanuel nos diz, né? Que todos tenhamos, vozes, né? Que a justiça reine, sim, para que todos nós possamos ter voz, né? E que nós não deturpemos, né? As palavras, né? Como diz esse termo, heresia, né? Aquilo que diverge, aquilo que separa, aquilo que tem uma cisânia, né? De algo que é coeso, e não que um grupo achou momentaneamente, mas sim calcados, aqui sim eu trago, nas leis de que Cristo nos traz, né? Na Boa Nova, né? Que ele diz, eu não vim destruir a lei de Moisés, mas eu vim para complementar, este é o sentido dele. Então ele veio atualizar, é como se fosse uma atualização das leis de Moisés, tá certo? Então, se nós seguirmos, né, seguirmos este caminho, verdade e vida, né, que é o próprio Cristo, que é a Boa Nova encarnada, nós já estamos no caminho, né? Claro, somos errantes ainda, mas nós já estamos num caminho em que nós possamos dizer que mesmo com as atribulações, nós estamos avançando no nosso progresso. Então, que nós possamos refletir sobre essa palavra de hoje. E encerrando aqui este nosso encontro, nós nos encontraremos então no capítulo 37, no próximo capítulo.